Oi, bom dia. Alguma dúvida para hoje, Leonardo? Certo. Lembrando, né, que a entrega é para ser feita até sexta-feira, no fim do dia. Certo. Mas deu para reinstalar. Então tá bom. Qualquer dúvida que surgir, é só perguntar aqui na nossa videoaula. Demora um pouquinho, é um programa muito pesado. Quem cursa engenharia, né, tem algum trabalhinho na hora de instalar o MATLAB e o AutoCAD. Era por causa da licença? O procedimento de licença do AutoCAD é importante todo mundo ficar atento, né? Que ele mudou um pouco e você tem que renovar todo ano. Você tem que mostrar o seu vínculo com a instituição de ensino todo ano. Aí, se não renova a licença, acontece do programa não abrir. Oi, bom dia. Bom dia, professor. Tempinho que eu não apareço aqui, retornamos. Eu posso compartilhar minha tela contigo? Tem umas dúvidas sobre o diagrama elétrico? Sim, já vou autorizar aqui o compartilhamento de tela. Deixa eu já Quando abrir no autorizar, eu CAD, já então. aviso aqui. Já pode iniciar o compartilhamento de tela, quando tu quiser. Ok. Minha dúvida é mais sobre que parte do desenho eu coloco em cada camada, assim, uma parte mais técnica, assim, desenho. O desenho em si já está pronto.
Sim. Vai depender da função de cada equipamento, né? Como tu vai compartilhar a tela, eu vou esperar tu exibir a tela para ir explicando com base no desenho que tu for exibir. Tá? Eu vi que tu já colocou em cores também. Antes de tirar a tua dúvida, eu tenho uma pergunta para ti. Uhum. As cores que tu definiu aqui foram em função das layers ou você configurou individualmente para cada elemento de desenho uma cor? Em função das layers, eu botei igual tava na foto que tu disponibilizou lá, tá exatamente Certo. igual. Tá? As cores não eram obrigadas a seguir, tá? Aquilo ali era só uma sugestão, mas que funciona bem para essa aplicação, né? Então, como a gente pode ver na tela, todos os elementos estão bem destacados e, a princípio, eu vou pedir para te abrir a tabelinha de layer, só para ficar mais fácil de identificar. Não, pode ser na Layer Properties mesmo. Deixa eu ver se fica melhor na Layer Properties do que na barra. Vamos deixar na Layer Properties. Vou pedir para te diminuir um pouquinho o zoom para tentar Diminuiu assim? Ah, tá. isso. Aí mover com o pan, né? O pan, lembrando que o comando pan é o que você consegue mover a tela sem precisar alterar o zoom. Que é a mãozinha, você clica Uhum. no scroll do mouse, né, para baixo, aí você consegue mover sem alterar o zoom. Bom, então aqui no desenho do Matheus, né, o que a gente pode observar? Vamos conferir primeiro os condutores de proteção, tá? Que seria o terra. Eu vou pedir para te clicar na luzinha, na lâmpadazinha, e fica na Layer Properties, só para a gente ver se todos os Do Terra? condutores de proteção estão dentro dessa layer. Não, é na terra, não na Aí. proteções. Ó, nem todos, tá? Por que eu digo nem todos? Tu fez quase tudo certo. Tu colocou todos os condutores de proteção na layer que corresponde aos fios de aterramento, aos condutores de aterramento. Então, isso seria correto, tá? Qual que faltou? Faltou o símbolo correspondente ao fio terra que fica no diagrama unifilar, que é o T, né? Esse símbolo de T que fica aqui na parte de cima do quadro de força, tá? Então, Esse aqui seria? isso. Aí o Tá. que teria que fazer? Teria que passar esse símbolo, de que forma? Selecionando, como tu está mostrando, e enviando para a layer terra, da forma como você fez agora, tá? Utilizando a caixa de seleção de layers que fica no ribbon. Bom, então, daqui eu já tirei a tua dúvida, né? É uma das tuas dúvidas, né? Uhum. Então, os condutores de terra vão na layer terra. Os equipamentos de proteção vão na layer de proteção. E o que seria equipamento de proteção nesse desenho? Aqui a gente considerou proteção e manobra junto. Tá? Poderia separar? Poderia, porque é uma forma de organizar o desenho por função. Tá? Que é a proposta que eu gosto de trabalhar e que eu sugiro para os alunos para trabalhar com layers, tá? Existe uma outra forma de organizar o desenho com layers, que é através das propriedades do elemento de desenho, que é uma prática bem comum entre o pessoal de arquitetura. Tá? Aí eles colocam os elementos de linhas finas com uma determinada espessura numa layer, os elementos de linha mais grossa numa outra layer, os elementos de linha tracejada fina numa outra layer, tracejada grossa numa outra layer, e assim por diante. É uma outra forma de organizar o desenho, que a layer ela serve para isso, para organizar o desenho de forma que a gente consiga mostrar as informações que a gente deseja num determinado momento e ocultar aquelas informações que a gente não quer mostrar no momento, ou que a gente não queira imprimir. Tá? Então, a layer ela tem essa função de organização no AutoCAD. Bom, então, no caso de proteção,
que seria equipamento de proteção? Fusível, contatora, relé, que mais? Os disjuntores da subestação, as chaves da subestação que ficam, que são associadas aos disjuntores, tá? Tudo isso é equipamento de proteção. Toda a fiação aqui nós dividimos em 3 layers, nós dividimos quanto à função de cada condutor nos sistemas representados. E quando a gente trabalha com unifilar, né? Aqui eu vou pedir para te dar um zoom no unifilar do motor. Que é Quer que eu feche a Layer Properties ou tá bom o zoom assim? Não, pode deixar a Layer Properties porque ela ajuda na explicação. É importante, por que eu estou destacando aqui o unifilar do motor? Quando eu trabalho com unifilar e eu quero identificar condutores de funções diferentes, o que se faz? Se representa os condutores através de um símbolo, né? Então, o símbolo do fase seria o traço vertical perpendicular à linha do caminho dos condutores, né? Que seria essa linha laranja aqui do barramento, assim como é essa linha aqui que chega até o motor, tá? Que no caso contém condutores fase e também contém o terra. Agora, aqui para esse desenho do unifilar, o que é interessante, né? Como tem o fase e o terra aqui no meio do caminho até o motor, é interessante marcar esse caminho com a layer 0. Por quê? Porque ele só representa o caminho da fiação. Ele não representa a fiação no unifilar. O que representa a fiação no unifilar é o símbolo referente a cada condutor que vai seguir por esse caminho indicado. É claro? Tá, então, pelo que eu entendi, esse aqui, tipo, os fios, assim, digamos, que seria que tá desenhado aqui, eu coloco na Layer 0. Isso, essa linha vermelha que você acabou de apontar seria a Layer 0, porque ela é o caminho do condutor. Esses dois aqui daí. Isso. Do exemplo, tá. Porque não tem função nenhuma, né? Só indica o caminho em si. Se você comparar com o trifilar, né? O multifilar, caso particular trifilar, porque é um sistema de 3 fases, o que tem de diferente? Você tem os condutores separados, então a linha representa o condutor em si, nos diagramas multifilares. No unifilar, não. No unifilar, o condutor é representado por um símbolo. É claro? Sim. Aqui daí, esses dois são o mesmo desenho, só que é uma representação diferente, né? Pelo que eu entendi. Isso. Então aqui eu tenho o neutro que eu boto na layer neutro. Aqui daí eu não preciso especificar ele já está subtendido ali? Não, tem um neutro no barramento. Até é bom dar uma olhada no desenho original para conferir, tá? Porque o barramento tem o neutro sim. Se é o mesmo desenho, aqui tem o neutro e aqui também tem que ter o neutro. Tá, depois uma conferida No lá. unifilar tem que ter o neutro também. O que Aqui acontece? tá certo eu botar essas caixas como texto, professora? Que eu não sabia muito bem para que elas serviam esse... É só a separação dos quadros, né? Porque QF o que significa? Significa quadro de força, significa o quadro de alimentação do motor. Enquanto que o QC é o quê? Quadro de comando, é a sigla para quadro de comando, que significa o quadro que você tem que você vai comandar as proteções do motor, vai comandar os acionamentos do motor. Isso aqui é uma representação de uma chave de partida direta de um motor com as suas proteções. Então, para a gente fazer a partida do motor, né, nós vamos fazer a energização e também temos que proteger o motor de sobrecorrentes e inserir uma proteção térmica. Tá? É isso que esse diagrama significa. E o que cada elemento do diagrama faz, né? Cada elemento de proteção. O fusível, ele vai proteger, vai dar proteção térmica, tá? Para os condutores.
O relé também vai dar a proteção térmica, mas ele dá também uma proteção de sobrecorrente. Tá? O fusível, de certo modo, também, mas o principal dele é a proteção térmica, que é a proteção que atua primeiro. Tá? O relé é para dar proteção para o motor, aqui é para dar proteção para a alimentação antes da energização, que a energização, de fato, ela vai, qual que é o equipamento que vai fazer a energização, né? Que vai chavear o motor para que ele seja energizado, a contatora, tá? A contatora que seria a chave do sistema. Tá claro? Sim. Então, isso aí é isso, arrumar o neutro ali, ver o desenho original. E só uma dúvida agora, mas fazer assim, tem algum outro jeito de fazer uma seta que eu tive que fazer com uma polilinha, ficar puxando para cima, para baixo, que eu vi um tutorialzinho de 30 segundos, não sei se tu sabe algum outro método. Dá para fazer a seta com polilinha e com achura, que é o que você fez aí, não foi? Eu não cheguei a usar a rachura, eu só posso até te mostrar aqui, se tu quiser, eu faço aqui uma linhazinha. Uhum. Usei aqui assim, tá, vamos sair da lei do motor, que a lei do motor ela tá. Tem que sair do horto. Não, agora dá para ficar no horto, mas tem que sair do horto depois. Não é que eu fiz desse jeito, professor. Nossa, aí é novidade para mim. É, foi o jeito que o cara passou lá. Eu É não até, é entendi até muito bem mais como é que ele rápido. funciona, eu só fiz, entendeu? Então, ó, até foi interessante ter mostrado como faz essa seta aí, né? Já é um jeito diferente do que eu costumo fazer. Eu faço polilinha. Eu acho que é um método mais trabalhoso que esse. Que é interessante para mostrar como no AutoCAD a gente pode ter diferentes formas de desenhar. Tá? A gente pode ter o mesmo resultado de diferentes formas. Então, já que o seu, tu disse que é mais trabalhoso, eu vou ficar com o meu aqui. Não, esse daí é bem menos trabalhoso, é bem interessante ter mostrado. É que eu fiquei achando que talvez tivesse alguma coisa já pronta aqui, ser uma seta, assim, eu penso que é algo simples, mas não tem. Não, não, a seta não tem pronta, a seta tem que desenhar. Então tá No bom. caso dessa que representa o diagrama, né? Tem se você vai indicar um elemento para, você vai vai referenciar um elemento para inserir um texto de identificação, ou, por exemplo, para referenciar um centro de uma circunferência, aí existem os comandos do modo anotativo, que é o líder e o multilíder, né? Que você faz referência de texto, aí ele já vem com uma setinha na ponta, mas fora isso não tem outra opção. Aí tem que desenhar. Ele, o desenho ele não tinha aquele outro pedacinho ali, já retirei. Última coisa seria sobre a plotagem. Eu acho que eu tenho que alterar nas configurações do desenho, que a plotagem está saindo muito. O desenho está saindo muito pequeno quando eu ploto. Sim, boa pergunta. Eu vi que tu já acionou o comando de plotagem, isso já seleciona a impressora PDF. É interessante para a gente utilizar essa imagem para mostrar a plotagem. Bom, então como que o Matheus ele chegou nessa janela aqui que está sendo exibida na tela, que se refere à janela de plotagem? Ele ativou o comando plot na barra de comandos ou ele acessou o menu do AutoCAD, né, o logotipo ali do programa, e ele selecionou a opção de imprimir, tá, naquele menu. São duas formas de chegar na plotagem, ou ainda clicando na impressorinha que fica no alto da barra, na parte superior esquerda do programa. Bom, então aqui, ó, ele está exibindo a janela de plotagem. Para configurar a plotagem, é necessário entender algumas coisas do menu da janela de plotagem. Tá?
Primeira coisa que o Matheus fez, né, que ele já fez anteriormente, é selecionar a impressora. E esse é a primeira configuração que a gente faz. No caso, como foi solicitado para que a impressão fosse em PDF e sem escala, então, em primeiro lugar, a gente seleciona uma impressora de PDF, ou eu vou pedir para te abrir a caixa das impressoras de novo. Tem uma opção padrão do AutoCAD, se você não tem uma impressora de PDF instalada, que é essa opção aqui, ó, DWG to PDF. Em todas as versões, desde a 2013, pelo menos, tem essa opção. Tá? Então, você não tem que se preocupar em instalar uma impressora PDF, se for o caso. E hoje o Windows, pelo menos no Windows, parece que já vem a opção do Microsoft Print to PDF. Já é uma opção padrão aí do sistema Windows. Para quem trabalha com outros sistemas, recomendo que selecione a opção DWG to PDF. Para quem trabalha com Mac, que a interface é bem diferente, tá? É importante destacar isso, quem usa o AutoCAD no Mac acaba utilizando um menu bem diferente. Para quem utiliza Linux, é recomendável que se use Tem um outro programa de CAD, tá? Tem um outro programa de CAD do Linux, até eu me esqueci o nome, não lembro se era LibreCAD, eu acho que era alguma coisa assim. Eu já corrigi trabalhos feitos nesse programa e não teve no AutoCAD, né? Eu já abri os arquivos desse programa no AutoCAD e não teve incompatibilidade. É o programa de CAD mais usado do Linux. Eu não lembro agora, não me recordo agora o nome, mas vocês podem usar na disciplina. Só que o problema é que eu não sei mexer nesse programa. Aí vocês teriam que verificar os tutoriais na internet como se mexe nesse programa. Mas o trabalho pode ser feito nesse programa sem problema, que ele não dá incompatibilidade. Bom, então aqui está DWG de PDF, tá? Não teria problema em selecionar o Microsoft Print, tá? Eu só estou mostrando aqui para dar uma instrução mais geral. Tem outras configurações aqui que são importantes. Tamanho de papel, no caso, como a gente vai plotar sem escala, pode escolher qualquer papel. Aqui ele já colocou a opção padrão do A4. E tem um menu que é muito importante antes da gente ajustar a posição da imagem na impressão. É esse menu aqui, ó, do canto superior direito da janela de plotagem, que é o Plot Style. Através desse menu, você vai configurar se a sua impressão é preto e branco ou colorida. Tá? Então, eu vou pedir para abrir essa caixa de seleção. E se eu selecionar essa opção aqui, ó, a CAD, essa primeira opção, eu vou abrir, eu vou imprimir o meu desenho com as cores definidas nas layers. O desenho vai sair em colorido se a impressora tiver configurado para colorido. Tá? Por isso que eu sempre digo que é muito ruim usar layer de cor clara, principalmente a layer amarela. Eu tenho uma versão, a layer amarela, que acaba muitas vezes sendo ruim, não aparecendo na impressão ou não evidenciando aquele elemento que está na layer amarela, ou na layer de cor clara. Bom, então, o ACAD, ele vai imprimir o desenho com as cores padrão de layer. O modo Grayscale e os modos Grayscale e Monochrome são modos preto e branco. O Grayscale, ele tem um problema. Se a layer for de cor clara, que é um outro motivo que eu sempre recomendo não usar layer de cor clara, no Grayscale, às vezes ele não vai aparecer. Ele vai deixar ou um cinza extremamente claro, ou um branco, e tem algumas impressoras que não se adaptam à configuração do Grayscale, ou seja, os elementos no Grayscale não vão aparecer para determinadas impressoras ou para determinados editores de PDF. Tá? E no caso do monochrome,
Tá? O monocromo é o melhor modo em preto e branco para imprimir. Ele vai deixar bem evidenciadas as espessuras de linha das layers e vai imprimir em linhas pretas. É preto e branco literalmente, ele não tem tom de cinza. Então, ele acaba sendo uma opção bem interessante para quem quer imprimir em preto e branco. Tá? E ele destaca bem as espessuras de layer, as espessuras de layer do desenho. E a diferenciação dos elementos acaba ocorrendo pela especificação das espessuras de layer. Tá? Então, quais são as opções mais recomendadas? Monochrome ou ACAD. Tá? Vocês podem escolher qualquer um dos dois para configurar o plot style. Aí o ACAD é para colorido e o monochrome é para preto e branco. Bom, agora essas são as configurações mais importantes, com exceção da área de plotagem, que é a plot area e a plot scale, que são os menus da janela de plotagem que vão ajustar o tamanho e a posição da imagem no desenho, tá? Além da orientação do desenho, né? No caso dos diagramas de motor, seria interessante plotar em paisagem e no diagrama da subestação em modo retrato, tá? Que é a orientação da folha. Agora aqui na opção What to Plot, né? Na área de plotagem. Existem 4 opções do que plotar na área de plotagem. Essa opção Extends, ela vai selecionar tudo que está desenhado no ambiente model para plotar. E aí, o que vai acontecer? Se a opção no Plot Scale estiver marcada com Fit to Paper, o desenho original vai ser ajustado ao maior tamanho para a folha de desenho selecionada, no caso A4. A opção Display vai plotar tudo que está sendo exibido na tela desse momento. A opção Limits, você vai definir por coordenadas qual é a área de plotagem. Só que uma desvantagem da opção Limits é que você tem que saber onde que o seu desenho está localizado e quais são as coordenadas da área de plotagem do seu desenho, né? Então, acaba não sendo uma opção tão interessante, apesar de delimitar o desenho. Se eu não sei direito em que posição que o meu desenho está no ambiente model, mas eu quero plotar somente o meu desenho e sem me preocupar com a escala, eu utilizo a opção Window. Tá? Aí eu vou pedir para selecionar essa opção. Aí você vai selecionar o que você quer plotar. Se você quiser plotar um diagrama, tá? Nesse caso aqui, ó, como o diagrama é vertical, é interessante a gente utilizar o modo retrato. Se fosse plotar os 2 diagramas juntos numa única folha, tanto unifilar quanto trifilar do motor, para fazer a comparação entre um e outro, aí seria interessante utilizar o modo paisagem, para poder deixar no maior tamanho os 2 diagramas juntos. Tá? Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Tem que ser o modo de plotagem tem que ser ajustado conforme as características do desenho. Bom, selecionou aqui na opção Window o que você quer plotar. Tá vendo que aí aqui, ó, nessa demonstração da medida da folha que contém a área do desenho, né? Mostra onde que está o desenho. Se eu quiser centralizar o desenho de modo a deixar menos, se eu quiser distribuir melhor o desenho na folha, eu vou selecionar a opção Center to Plot, Center the Plot, né? No Plot Offset aqui, no canto inferior esquerdo da janela de plotagem. Ó, aí já fez a distribuição do desenho na folha. E como eu não tenho que me preocupar com escala, então eu posso deixar
a escala de desenho é a maior possível para aquele tamanho de folha especificado. Tá claro? Sim, daí eu faço isso aí para cada um dos diagramas ali. Isso aí, só que por fim, né? O que é importante? Aqui, ó, no canto inferior esquerdo da janela de plotagem tem uma prévia da impressão, um botão de visualização de impressão, Preview. Então, vou pedir para clicar aí. É sempre bom a gente verificar como que a plotagem vai ficar, para ver se não tem nenhuma layer desabilitada, para ver se as linhas estão com as espessuras diferenciadas. Eu vou pedir para te dar um zoom in nessa janela de impressão, para mostrar a diferença de espessura de linha entre a layer proteções, por exemplo, e a layer de condutores. Ó, aí aqui aparece a diferença, né? A layer de proteção, ela tem uma linha um pouco mais grossa que a layer dos condutores. Tá claro? Eu acho que eu vou mudar essa cor aqui, igual tu falou, cor clara não ficou muito legal no... Não, mas dá para ver bem, né? Quando eu me refiro à cor clara, né, eu vou dar alguns exemplos só para vocês terem uma ideia. Ciano, né? Usar uma layer de cor ciano, uma layer de cor amarela, tá? São cores muito iluminadas e claras, né? Que acabam entrando em conflito com a folha branca, né? E como tu experimentou agora, né? Na tua opinião, esse verde aqui ficou claro. Eu achei que dá para ele se destaca bem na folha branca, tá? Não teria problema. Mas se achar que fica melhor com verde mais escuro, pode mudar, não tem problema, vocês ainda têm tempo para fazer isso. Tá? Bom, então, conferida a impressão, né? Pode fechar a janela de impressão ou imprimir direto, né? Tem a impressorinha que aí vai imprimir direto, ou você fecha a janela de impressão para ajustar alguma configuração que não estava tão bom, tá? Que não está bem adequado. No caso aqui, se quisesse imprimir, já pode imprimir. Então, aí, ó, como vocês estão imprimindo em PDF, aí vocês vão salvar, né, em algum diretório do computador de vocês. Já salvou aqui. Aí salvou, aí agora você pode acessar o arquivo no diretório que foi armazenado. É que eu tô compartilhando só o AutoCAD, eu tenho que mudar a forma de compartilhamento aí pra você ver o desenho em si. Ah, não, mas pode mudar, não tem problema. Ó, aí aqui o Matheus abriu o PDF, né? Se quiser dar o zoom, né, para testar, para verificar ali as espessuras de layer de novo, ó, aqui já deu para, já se destacou um pouquinho mais. Tá igual na configuração de impressão, né? Uhum. Então era isso que eu clicava só na plotagem ali, daí saía todos eles lá embaixo, que eu não usava também aquele ali que tu mostrou de ficar no meio ali o desenho, né? Ficava todo lá embaixo, tudo pequenininho. Agora fazendo um por um ele sai legal. Uhum. Quando a gente plota o desenho sem escala e quiser ajustar melhor a plotagem, a melhor opção é usar a caixa de seleção dos desenhos que se quer plotar, né? Ou a opção Window, ali na janela, no ajuste da plotagem. Achei ela bem interessante, não conhecia ela. Até ia perguntar pra ti, né, como é que fazia pra plotar cada um separado. Uhum. No arquitetônico, vocês vão aprender a plotar com escala. Aí já o procedimento já é um pouquinho diferente e tem mais etapas. A gente vai chegar, eu não sei se pode ser até o arquitetônico. A gente vai chegar a mexer na parte 3D do desenho assim ou vamos ficar só no 2D? Só 2D. Só 2D? Tá. Uhum. E o 3D, pela norma técnica, ele é opcional. Tá? Ele não é obrigatório por nenhuma norma técnica e nenhuma entidade.
Quer dizer, ele é um desenho opcional, é mais para compreensão do cliente. Sim, sim. Aqui eu vou ter que fazer uma modelagem de uma peça, daí, só para saber, daí, não sei se tem algum curso, não sei se algum daqueles livros que tu disponibilizou, apostilas, eles falam um pouco, para mim ter uma introdução já. Tem um livro, tenho um livro de AutoCAD 3D, tá? Mas para peças, normalmente é melhor usar os softwares de projeto mecânico, né? Por exemplo, SolidWorks da vida. o Fusion é também da Autodesk, ou o Fusion, ou ainda ou o SolidWorks, né? O SolidWorks é que acaba sendo mais comum, da Salt, que é uma outra fabricante. Esse livro, ele é disponibilizado PDF ou tá falando de livro cópia física? Não, é um livro em PDF, eu posso disponibilizar para ti. Tá. Eu envio aqui e ele é versão gratuita, Ok. Tá, por enquanto era isso, professor. Muito obrigado. tá bom? Gente, mais alguma dúvida? Bom dia, professora. Oi? Então, eu acho que eu me confundi aqui em qual desenho fazer, o do arranjo de proteção. Eu até tinha pedido para a monitora como é que fazer, e eu fiz dos disjuntores, mas eu acho que não é isso que era para fazer, né? Ah, a proteção é para os disjuntores são proteção, sim. Aí eles vão na layer proteção. Também eu não sei se eu fiz certo agora. Quer mostrar? Pode ser. É que Deixa no eu... caso eu não fiz aquele último slide que tá mostrando ali no, da aula 8. que está mostrando na videoaula, né? O da parte o desenho das subestações, o desenho da subestação. Esse eu não fiz ainda. Esse também é para agora. Esse também é para agora, tá? São os 3 diagramas agora. Ah, ok. É que eu não entendi isso. Não, são os 3 diagramas, são o trifilar do motor, unifilar do motor e o unifilar da subestação. Não tem Ok. problema, tem até sexta-feira. Não, é que eu achei que era o unifilar do motor, o trifilar do motor e os disjuntores. Por isso. Então, os disjuntores, eles são um bloco que são parte integrante daquele diagrama da subestação. Eu só mostrei como faz o bloco na aula passada. Ah, é que então eu me confundi do sistema de proteção do motor com o da subestação. Não entendi que era para fazer o da subestação. É para fazer sim. Ok, então. Mas tem tempo, tem até sexta-feira. Tá bom então, professora.
Gente, mais alguma dúvida? Só ali no chat eu tinha pedido se o SolidWorks ele também é considerado CAD, assim, que eu fico AutoCAD, então eu fico pensando se é só o da Autodesk, assim, ou se CAD ele também é considerado. Ah, sim. Sim, SolidWorks é um tipo de CAD. O CAD ele é todo software de desenho por computador, né? Eles são softwares que servem para substituir os instrumentos de desenho, na verdade. A proposta dos softwares de CAD é para isso, para representação gráfica e computação gráfica também, em alguns Ok. casos. Então, o SolidWorks é um CAD, ele só não é da mesma fabricante que a Autodesk, né? Ele é da Dassault, que é uma outra fabricante. Muito obrigado. Professor, ali quando eu vou enviar a plotagem para o Moodle, que daí o nome do PDF ele sai com o mesmo nome do arquivo do CAD que eu estava fazendo. Quer que eu especifique qual que é o unifilar, qual que é o cada um, ou tanto faz o nome do PDF que está a plotagem? Está mutado, professor. Tanto faz, se quiser especificar, melhor, né? Fica mais fácil. Tá. Mas eu consigo diferenciar, né, o que é cada arquivo pela própria extensão, né, dos arquivos que são diferentes. Uhum.
Mais alguma dúvida? Para mim é só isso, professor.
Gente, mais alguma dúvida? O livro que tu falou que é disponibilizado, vai mandar por aqui, por Moodle, como é que... Pelo chat do Teams. Deixa Tá, eu enviar aqui. Aí deixa eu ver. Aí esse livro é para AutoCAD 3D mesmo. Também também se utiliza o AutoCAD às vezes no desenho e modelagem de peças, né, que o AutoCAD na verdade ele é genérico. Você pode utilizar tanto 2D, 3D para aplicações de desenho mecânico, de construção civil e ainda algumas animações de computação gráfica e animação. Né? Ele seria o software multifuncional da Autodesk, mas ele nem sempre, ele não é tão bom para todas as aplicações especificamente, né? Para as aplicações específicas tem alguns softwares que acabam sendo um pouco melhores, né? Por exemplo, o Fusion para desenho mecânico, ele acaba sendo bem mais adequado e ele que acaba concorrendo de fato com o SolidWorks, tá? Só para exemplificar.
Professora, Oi, pode falar. eu tô com uma dúvida aqui. Eu tô fazendo, começando agora esse projeto da solicitação e eu copiei e colei os triângulos para agilizar esses que estão no desenho e eu tô querendo apagar um agora e ele não aceita apagar só um. Quando eu apago um, ele apaga todos. O que eu faço? Hum, eu vou botar para te tentar exibir a tela. Eu tenho uma ideia do que pode ser feito, mas eu acho que se der para visualizar é melhor. Então, no momento que tu quiser compartilhar a tela, já pode compartilhar. Não consegue ver já? Já consigo ver que tu está compartilhando a tela. Ainda não aparecem as imagens. Vamos aguardar um pouquinho. Se não der, eu vou comentar a respeito de alguns passos do que eu imagino que possa ser o problema. Quando eu clico em cima, ele aparece uma mensagem: editar as alças de limite de rachura não associativa. Ah, então é porque provavelmente tu deve ter desenhado, então é um pouco diferente do que eu estou pensando. Tu provavelmente deve ter desenhado o triângulo. Eu vou fazer assim, eu vou parar o compartilhamento de tela, eu vou mostrar um procedimento aqui, tá? Aliás, tu para o compartilhamento, eu desabilito aqui Parece. Eu fiz um triângulo, copiei e colei nos lugares e depois fiz a rachura neles, mas agora eu não consigo excluir o último, eu fiz um demais. Sim, eu vou repetir aqui o que tu disse que fez, só para verificar se é a mesma coisa. Deixa eu fazer aqui um desenho. Eu vou fazer aqui uma setinha. Ó. Então, eu tenho aqui uma setinha e eu vou copiar essa setinha. Copiar várias vezes. E agora eu vou fazer a hachura. Bom, agora observa o que acontece quando eu seleciono a seta, ó. Isso, tá dando isso para mim. Eu não consigo apagar uma, eu queria apagar todas. Então, é porque a hachura ela deve ser feita uma por vez, tá? O que aconteceu aqui, né? Tu observou que eu não fechei o comando da hachura depois de hachurar a primeira seta? Ou não observou isso? Sim, foi tudo direto. Foi tudo direto, né? Bem como está sendo exibido aqui na tela. Então, o que acontece nesse caso? Ó? Se eu apagar a seta, ó, vai apagar as hachuras junto. É isso que está acontecendo, certo? Uhum.
Ou não é? Ah, agora foi. Agora apagou essa chura, mas era assim, é que tinha que apertar 2 vezes no delete. Eu apertei uma vez e daí ele deu aquele um aviso. Deu um aviso aqui em cima que Ah, estava nesse tá. comando. E daí Sim, apertei mais uma vez e agora foi. Uhum. Então, é que aí eu desabilitei o aviso, né? No teu caso está aparecendo o aviso porque não havia sido desabilitado ainda, por ser uma das vezes iniciais que tu está utilizando o AutoCAD, provavelmente. Bom, então aqui quando eu apaguei a Ashura, quando eu apaguei a seta, né, apagou todas as outras Ashuras. Se eu seleciono só a Ashura, eu vou apagar só a Ashura. E por que que isso acontece? Quando eu aplico o comando hatch, se eu quiser aplicar num único elemento, eu tenho que aplicar o comando e finalizar. Tá? Então, então eu só vou copiar o desenho da seta, só vou replicar esse desenho da seta se eu tiver com todo o desenho da seta pronto, ou se eu criar o bloco. Tá? Que aí eu não vou ter problema de ter que ficar refazendo a Ashura toda vez que eu faço o desenho da seta ou que eu copio as linhas de desenho da seta. É claro? Sim, eu ainda não peguei muito bem o jeito do bloco, mas por enquanto estou fazendo assim, mas eu vou ter que ver melhor isso ainda. É treino, tem que ir usando. Por isso que eu dou bastante exercício para vocês. Mas eu consegui fazer agora aqui, professor. Não tá certo. Mais alguma dúvida? Por enquanto não, professora. Nesse desenho aqui da proteção, não preciso especificar as cores dos condutores, né? Porque vai ser tudo... Ou eu devo usar a layer vermelha? Vai ser tudo fase, praticamente, né? O neutro, na verdade, na subestação, ele praticamente não existe. O que existe é o fase e os aterramentos. E os aterramentos, eles estão especificados no desenho. Então, se você colocar todos os condutores como fase e somente as barras na layer de barramento, aí vai estar correto. Isso que eu estava em dúvida, né? Se eu usava mesmo os layers de fase ou se isso ficava meio que subentendido por causa que era subestação. Não, dá para seguir as duas opções, né? Dá para colocar os condutores também no barramento, porque, na verdade, eles vão ter o mesmo potencial, ou ainda dá para colocar somente as barras no barramento, que aí fica mais clara a identificação do barramento, e os condutores que vão ser ligados nas proteções e nas cargas como fase. Colocar as barras seriam a simbologia do fase? Não, a barra ela seria a parte a conexão com os equipamentos de proteção e as cargas, né? É o nó do sistema. Ah, tá. Mas também Aí poderia representar com a simbologia dos fase em cima dos condutores? Ou não, não no caso precisa? do diagrama de subestação, não. Justamente porque o condutor que está conectado à barra, ele acaba sendo fase. Ok. Tá? Aí, esse é um desenho que você tem duas opções de organizar, né? Como eu estava falando antes. Ou você classifica todos os condutores na layer de barramento, que não está errado, porque todos os condutores vão ter o mesmo potencial nesse desenho, e vão ter a mesma função praticamente, né? O barramento, na verdade, ou você identifica o nó e identifica os condutores como fase, que é a mesma coisa. Tá?
A diferença é que o barramento, o nó fica mais claro na segunda representação. Vou mostrar aqui o desenho a guia do diagrama, né, o modelo do diagrama para que fique melhor compreendida essa organização. Vou botar aqui. Aqui, ó. Aqui nós temos o desenho do diagrama unifilar da subestação. Então, essa parte aqui, deixa eu fazer uma setinha para ficar mais fácil. Uma setinha vermelha. Ó, essa setinha vermelha que eu estou apontando na tela, nesse momento aqui seria um condutor do sistema, certo? Conseguindo ver, Luiz? Não, muito bem, professora. Opa, agora sim. Uhum. Não tá, só tá tendo um atraso. Bom, então, nesse condutor representado pela seta vermelha, existem duas opções. Ou eu vou chamar esse condutor de fase, tá? Que seria mais adequado por ser um condutor, de uma certa forma. Mas eu posso classificar também na mesma layer, eu posso colocar na mesma layer que... Então, verde. Que esse elemento apontado pela seta verde, que seria o barramento. E o barramento é o quê? É um nó do sistema, ele indica, ele é um ponto de conexão das cargas e dos disjuntores da subestação. Tá? Ele tem o mesmo potencial do condutor fase, que é o indicado pela seta vermelha. Então, não teria problema, em termos técnicos, né, não teria problema de colocar tanto
a parte indicada pela seta vermelha quanto a parte indicada pela seta verde, ou seja, o condutor associado à carga e o barramento de fase, na lei é barramento, para o diagrama de subestação. Em termos técnicos, não, porque os dois têm o mesmo potencial. Mas se quiser destacar que o barramento é um barramento e o condutor associado à carga é um condutor, então é interessante separar a layer dos dois elementos, não é claro? Então aí fica a critério do projetista. Em termos técnicos, as duas opções estão corretas, mas seria um detalhe de diferenciar cada componente fisicamente. Tá? Essa seria uma forma detalhada de diferenciar cada componente fisicamente. Tá claro? Sim. E a representação do fase é que nem no outro diagrama unifilar. Isso, é um condutor energizado, e por isso que isso iria na layer do fase, né? Você não precisa criar uma layer adicional para colocar esse condutor apontado pela seta vermelha. Tá. Era essa a minha dúvida. Uhum. Tá claro? Sim, só uma fase no caso, né? Isso, vai ser um condutor, né? Porque é um unifilar, tem que lembrar desse detalhe. Não é uma fase, porque subestação é que tipo de sistema? É trifásico. É trifásico, né? Então ele já agrupou, na verdade, todas as fases nesse ramal aqui, ó. Ah, sim. Tá Tá? certo. É por isso que daí às vezes tem a representação no nó e no depois para cada carga, para diferenciar qual fase vai para cada carga. Isso. Ah, agora tá mais claro. Mas acho que eu Aí, só vou fazer no baramento mesmo, então. uhum. Mais um detalhe importante, tá? Só para fechar esse raciocínio. Cada ramal, né, cada disjuntor que contém um ramal de carga, tá? Cada ramal de carga é trifásico no caso da subestação. Ah, sim, certo. Tá? É importante destacar isso, porque cada ramal vai para um lugar diferente, né? Ou vai para se for uma subestação de distribuição, vai ou para o alimentador ou vai energizar uma edificação de médio e grande porte, ou ainda vai para os bairros, né? Para fornecer energia para os bairros. E vão 3 fases para cada local que o ramal vai, né? E no caso e se for uma subestação de transmissão, aí cada ramal vai para uma subestação de distribuição, tá claro? Sim. Ou para outra subestação de transmissão, também pode acontecer isso, né? Quando a distância, quando o caminho da energia é mais longo, né? Quando se deseja enviar energia a distâncias maiores. Ok, então. É importante saber essas informações, né, para entender os diagramas, que vocês vão precisar entender para o curso de vocês. Ah, professor, outra dúvida que eu tenho, que nem ali no PDF, ele mostra, por exemplo, a bitola do cabo e o disjuntor, por exemplo, quantos amperes é o disjuntor. A gente precisa fazer também alguma coisa disso. Isso nós vamos fazer só no projeto elétrico. Ah, não precisa representar nada agora, então. Nesse agora, como não tem informação no modelo, não precisa representar. Se tivesse, aí vocês teriam que inserir o texto com essa representação. Ah, ok. Tá?
Professora, Sim, posso compartilhar a tela e mostrar como é que ficou? sim. Se ficar muito lento, tu pode mandar uma captura de tela no chat. O que é melhor, compartilhar uma janela inteira ou só o AutoCAD? Seleciona a opção compartilhar tela, aí você seleciona o AutoCAD, aí você no seu computador você abre o AutoCAD e mexe nele. Ok. Consegue ver? Ainda não abriu. Mas se demorar muito, né, você pode tirar uma imagem da tela, né, um print, e você copia e cola no chat, que é uma outra possibilidade. Se a ideia é só mostrar uma imagem, já consigo ver. Aqui seria o multifilar. Aqui o unifilar. E esse daqui agora, que eu fiz agora. Ficou um pouco maior que os outros, faz mal? Não tem problema, porque você pode ajustar o tamanho na impressão, como a plotagem é sem escalas, aí é só você plotar esse diagrama sozinho. Assim que era para representar, né? As fases. Isso, aí no caso, deixa eu ver como é que tá a tua layer properties, as propriedades da camada. Ali De do qual? Ribbon. Vou pedir para te clicar lá só para eu ver quais são as layers do teu projeto. Eu acho que eu esqueci de... Aqui devia ser de proteção. É que às vezes as pessoas elas organizam as layers com a mesma cor, mas tá em layer diferente, tá? E aí por isso que eu perguntei, não sei se é o teu caso. Se tu classificou cada layer com uma cor ou se tu colocou tudo com a mesma cor, mas só alterou o nome da layer, as layers. Não, esse último aqui eu realmente não fiz tudo com uma layer só. Acho que tenho que ajeitar isso então. Então, no caso, só falta organizar as layers, certo? Acho que sim. Por exemplo, posso pegar e selecionar assim e só trocar? Sim, você seleciona o objeto, né, que vai o objeto que vai ter a layer alterada. Aí você seleciona, depois vai até a caixa de seleção ali das opções do Ribbon, camadas, né? Tem a caixa de seleção que mostra a layer atual. Com o elemento selecionado, né, vamos supor que tu selecionou um disjuntor, tá? É que está um pouco lento aí, eu acabei falando isso, dando as explicações. Você selecionou o disjuntor. Depois que fez a seleção, você vai ali no menu camadas do Ribbon e vai selecionar qualquer layer que você quer enviar o disjuntor selecionado. Tá claro? Sim, consegui fazer isso. No Então é caso, isso mesmo que tem que fazer. só o quadradinho aqui eu preciso mudar os layers. Mas acho que tô conseguindo fazer. E o Terra também. Bom, acho que com isso a gente já pode finalizar a aula, né? A gente já está chegando no tempo. Sim, eu consegui fazer aqui. Eu só preciso ainda
plotar, mas isso eu vou conseguir fazer. Tu explicou no começo da aula. Sim, aí é só rever as instruções ali da plotagem na gravação, tá? Uhum. Bom, eu vou pedir para te parar o compartilhamento de tela agora, que a gente já vai encerrar, né? Já chegou aí na nossa hora. E por hoje era isso. Caso tenham alguma pergunta, né? Hoje tem horário de monitoria e amanhã vai ter horário de atendimento, né? Das 10 às 11h30. Tá? Além da aula de sexta-feira, que ainda vai servir para tirar dúvidas a respeito dessa tarefa de elaboração de diagramas. Tá claro? Certo? Então tá. Boa semana. Então tá, até sexta.